Nosso Deus, estamos em Tua presença nessa primeira ceia do ano e pedimos a Ti, Pai, que haja neste lugar restauração, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa trazer libertação e o Senhor possa trazer a bênção até essa pessoa. Agora restaura a relação dessa pessoa contigo, se for necessário. Restaura o coração que está machucado, se for necessário. Sara feridas, cura, Pai, a alma. Faz a tua obra, visita os pensamentos, visita o corpo físico, mas visita a mente também. Meu Deus, manifesta-te com o teu poder e com a tua presença. Manifesta-te com a tua graça e com a tua misericórdia. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é capaz de realizar o sonho dessa pessoa esse ano. E eu sei, Pai, que o Senhor tem o interesse de realizar os sonhos do teu povo. Oh, foi assim no passado, vai ser assim agora e vai ser assim também no futuro, porque o Senhor sempre se preocupou com o seu povo. O Senhor nunca desamparou o teu povo. Orienta lá baixuri clantara lá baixuri clantara balá. Oh, meu irmão, minha irmã, você pode olhar nas escrituras. Deus nunca desamparou o povo dele. Desde Abraão, ele nunca desamparou o povo dele. Até antes de Abraão, você não vê Deus desamparando a família do Noé. Você não vê Deus deixando o Adão e a Eva, mesmo errando lá no princípio, o primeiro homem, a primeira mulher, ele não deixa os dois desamparados. Meu Deus, visita essa pessoa agora. Vai tomando essa pessoa em teus braços. O Senhor é Deus que realiza sonhos. O Senhor é Deus de realizar milagres. O Senhor é Deus que tem cuidado de nós. Oriclanta lá balassi, oriclanta na balaias. Orianta lá badalabas, uriclanta, oriclanta, oriclanta, rabelembalabate, uririri. O Senhor tem cuidado de você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto Deus tem cuidado de você? Quantos livramentos, quantas vezes Ele te visitou, quantas vezes suas orações foram ouvidas, quantas vezes suas orações pareceram não estar sendo ouvidas, mas no final Ele veio e amparou você. No final Ele veio e socorreu você. Quantas vezes Ele te surpreendeu, quantas vezes Deus surpreendeu e abriu suas asas sobre a sua vida e te guardou. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. É hora de você entender que as asas do Senhor estão abertas e é você que corre para debaixo delas. Sonhos realizados. É o domingo dos sonhos. Você pode sonhar, você pode projetar, porque Ele é Deus que ajuda o nobre, aquele que anda na nobreza, que anda na presença de Deus, que anda na palavra de Deus, que não abandona a palavra de Deus. O nobre projeta coisas nobres. Pai querido, em nome de Jesus, que neste culto o Senhor tome conta, que neste culto, Pai, essa pessoa sinta a Tua presença como ela nunca sentiu, que seja a melhor santa ceia da vida dela, essa primeira santa ceia do ano, que seja a melhor santa ceia da vida dela, o melhor culto da vida dela. Em nome de Jesus eu te peço que a Tua presença seja sentida como essa pessoa nunca sentiu, que a presença do Teu Espírito Santo domine esse lugar, esteja sobre ele e visite o coração deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oriclanta, labalabaxo, uriclanta, oriclanta, labalabaxo, uririri. Te adoramos, Pai. Levante as suas mãos aos céus e cante mais uma vez: eu quero ser como um jardim regado. Eu quero ser
como um jardim fechado, Aleluias. regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim Flua em mim como manancial como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu Restaura, Pai, restaura. Tenha liberdade para restaurar. para o teu louvor. Tudo para o teu louvor. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos nos 8 domingos dos sonhos de Deus. Esse já é o segundo. Aliás, hoje esse é o segundo, né? Segundo domingo já que a gente faz dos sonhos de Deus. Você trouxe a fronha? Ungiu as fronhas? Você que não trouxe, esqueceu, unge suas mãos, ou em casa, pega o azeite ali, consagra. Se você está bem com Deus, você pode fazer isso. E vai lá e faz. Você também é rei e sacerdote, diz a Bíblia. Agora, você pode receber a unção nas mãos, na saída, se não recebeu na entrada, e chega lá, toca então, para receber a sua unção. Ou traz semana que vem a fronha e recebe as duas. Mas não deixa de receber. São 8 unções que você tem que ter nessa fronha, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos voltar lá em Gênesis 37. A gente está estudando sobre José, né? Falou de sonho na Bíblia, já pensa em José. Ele é o sonhador da Bíblia, aquele que sempre sonhava bem, sempre tinha sonho de Deus para ele. Só que a gente falou na semana passada da juventude, né? Como que a juventude às vezes é imatura. E não é que o sonho não seja de Deus, até é, mas às vezes a gente atrapalha na nossa imaturidade, a gente atrapalha os sonhos, né? A gente retarda os sonhos. Então os sonhos ele era para acontecer e é retardado, não acontece no tempo que deveria acontecer, porque na nossa juventude espiritual a gente é imaturo. Eu falei da juventude por idade, né? Normal, e falei da juventude espiritual. Algumas pessoas estão há anos na igreja, mas parecem jovens, porque ainda são imaturos, não conseguem fazer determinadas orações, tem medo de coisas que ainda não deveriam ter mais, creem em coisas que não deveriam acreditar mais. Alguns ainda são muito místicos, ainda creem em muito misticismo, no lugar de ficar somente na palavra, e por aí vai. Então a gente é antigo às vezes na igreja, né? Como que a gente vê gente antiga na igreja, mas parece jovem no mundo espiritual, né? Como que a gente vê gente antiga na igreja? A idade é avançada, tem experiência de vida, mas espiritualmente é muito melindroso, muito mimimi, muito coisinha ainda. Aí você pensa assim, mas essa pessoa é recém-convertida? Aí você fala, não, essa já tem 30 anos de evangelho, mas desse jeito, não pode nem ser exortada, não pode nem ser chamada a atenção, não pode nem sofrer um ataque maligno, que ela não sabe se defender do ataque maligno. A gente tem que amadurecer. Eu falei de maturidade e falei de amadurecimento. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso hoje, como eu disse para vocês. Então eu vou voltar no versículo 1, mas vou tentar ler o mais rápido possível, só para você lembrar. Diz assim: E Jacó na terra das peregrinações de seu pai, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37. Gênesis 37 que eu estou lendo. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com o filho de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então você vê que é um jovem, o mais novinho, trazendo, né? Ele não era o mais novo era um Benjamim, mas ele era o segundo mais novo, digamos assim. E ele trazia, né? Ele vigiava, ele espionava os seus irmãos, né? Até brinquei com vocês que minha mãe queria que eu fizesse isso com as minhas irmãs, né? E eu chantageava minhas irmãs para não fazer isso, né? Mas assim,
O José fazia isso, ele ia lá, vigiava, depois trazia os podres dos irmãos todinho para o pai. Você vê que é jovem, né? E 3, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, algo caro, algo que não se dava a qualquer pessoa, uma túnica de muitas cores naquela época. 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então você não pode abrir o seu sonho para uma pessoa que nem consegue falar contigo pacificamente, não pode. Você tem que saber com quem você está falando. Pode até ser um parente, mas de repente aquele parente não está bem contigo. Ele até está chateado contigo, enciumado de você, e você está abrindo sua vida todinha para essa pessoa, e você não deve fazer isso, tá bom? A gente vai voltar a falar disso hoje. 5, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Olha aí. Então os irmãos não podiam falar com ele pacificamente, e José sonha e vai contar para quem? Justamente para os irmãos que estão aborrecidos com ele, porque ele é o queridinho do papai, porque ele faz fofoca para o pai dele, porque ele ganhou uma túnica cheia de cores e eles não ganharam nada do pai. Então eles estão enciumados, né? Aí ele diz, versículo 5 ainda, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Aí começa a mensagem de hoje. E disse-lhes, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Vamos lá, mensagem de hoje. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, é o sonho dele. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam com seus sonhos e por suas palavras. Eu vou falar sobre isso hoje. Suas palavras. Cuidado com suas palavras. Amém, Jesus? Você tem que saber quem está do seu lado. Até aquele que te abraça, te chama de melhor amigo. Você tem que saber, você tem que estudar. Não é que você vai ser agora uma pessoa enjoada, chata, rabugenta, não é isso. Mas você tem que saber quem está do seu lado. Tem que saber quem está ouvindo o que você diz, quem está escutando o que você fala. É igual quando você está num restaurante. Você já percebeu que no restaurante você está lá almoçando, a pessoa fala tudo? Você ouve cada conversa, se você ficar atento, você ouve cada conversa, que a pessoa parece que está em casa. Ela briga, o casal discute, aí um fala mal do outro. Eu não sei, parece que a pessoa se abstrai dali, é como se ela estivesse sozinha em casa no quarto dela. Não, tem um monte de mesa em volta, ouvindo tudo. Outro dia eu falava isso para os pastores. Vocês vão para o restaurante, fica falando da vida de vocês, fica falando, tem gente ouvindo. E o pior, alguns ainda falam com a linguagem de crente, né? Então a pessoa ainda fala assim, e é crente, hein? e o outro ainda chama o outro de pastor, ainda fala assim, e é pastor, hein? Mas por quê? Tem gente que não está preparado para ouvir o que você tem para dizer. Tem gente que não está pronto para receber seus sonhos, seus projetos. E que se receber, no lugar de se alegrar, vão ficar chateados, vão ficar enciumados. No caso dos irmãos do José, eles já estavam aborrecidos, já estavam chateados, já não podiam falar com ele pacificamente. Aí ele vem e conta o sonho, e no sonho, o entendimento do sonho é que os 11 irmãos vão se prostrar diante do José, que é o mais novinho, é o filhinho do papai, é o chatinho da família, é o enjoadinho da família. Tem sempre um, né? Lá em casa era eu. Sempre um enjoadinho da família. E aí os 11 recebem assim, aí a Bíblia fala que eles ficam ainda mais aborrecidos com José, ainda mais chateados com José. Entendeu isso? O José devia sonhar e devia ter ficado quieto na dele. Obrigado, Jesus, por esse sonho. Talvez falado com o pai, porque o pai era realmente, tratava ele de uma maneira diferenciada. É muito claro isso na Bíblia. O pai tratava ele diferenciado. De repente chamava o pai, é o Jacó, o patriarca. Vem cá, pai. Eu tive um sonho assim, eu sou novo ainda, não sei. Parece que
eu vou, sei lá, eu vou ser alguém na vida, mas eu não sou nada, mas parece que eu vou ser alguém, porque olha o sonho que eu tive, pai, olha o sonho que Deus me deu, o que o senhor acha? Podia, de repente, até fazer isso, mas ele vai lá e fala com os irmãos assim abertamente. Amém, Jesus? Cuidado com as suas palavras, a gente vai falar muito isso hoje. Bom, continuando aqui, versículo 9. E sonhou ainda outro sonho. O homem era sonhador, irmãos. Faz bem sonhar, tá? É bom você sonhar. É bom que você sonhe. Diga amém, Jesus. É muito bom. É ruim quando você vê um crente que já perdeu a vontade de viver. É chato. Eu lembro de uma vez lá em Porto da Pedra, era obreiro, a igreja onde comecei a obra de Deus foi lá no Porto da Pedra, uma igreja pequena no bairro Porto da Pedra. Lá tinha uma senhora que levava o filho dela, que era professor de química e de física, e ele tinha um problema na mente dele. Ele era ótimo professor, mas ele tinha um probleminha na mente dele. Acho que de tanto estudar ficou meio perturbado. E aquela vozinha era crente, ele também era. E uma vez ela falou assim: pastor, eu não aguento mais, já pedi a Deus, Senhor, me leva logo, eu não aguento mais, era meu filho que tinha que cuidar de mim, eu que tenho que cuidar dele. E eu estou cansada já. E eu falei: irmã, a senhora está louca, não faz isso não. Era uma senhorinha já, hoje já deve estar mergulhando nas águas de cristal lá do céu, né? Mas não deve estar mais entre nós pela idade que tinha. E ela pedia que Jesus o levasse. Por quê? Porque a batalha era grande. Faz isso. A batalha é grande, mas você vai ter muito tempo para descansar com Jesus. Amém, pessoal? Você tem que continuar sonhando. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não é sonho que você vai pegar a fronha do ato de fé que a gente está fazendo e vai deitar e vai ficar sonhando com viagens para sei lá onde. Você quer viajar para onde? Bárbara, você quer viajar para onde? Nordeste? Então, estou sonhando com a minha viagem no Nordeste, com o Vitor do meu lado, o amor da minha vida, né? Não é esse sonho. Aqui está falando de um projeto grande de Deus para a vida do José. E é disso que eu estou falando, que você não pode sair falando com todo mundo. Entendeu, sim ou não? Então Deus está te dando algum projeto. Você tem um sonho que Deus lhe deu. E você sai falando com todo mundo. Tem que ter cuidado. Você tem que falar com Deus, com quem realmente compete falar. E tem que saber as palavras que estão saindo da sua boca nessa hora, para que Deus possa realizar seus sonhos. Amém, Jesus? Então não é deitar, sonhar com seu marido, sonhar com sua esposa, sonhar com seu futuro marido, sonhar com uma viagem. Não é isso. É projetos que Deus coloca no seu coração. No caso do José, veio através de sonhos. Mas José entendeu, tem um projeto aqui de Deus para a minha vida. Só que ele só tinha 17 anos. Isso vai demorar ainda. Isso vai começar 13 anos depois, quando ele tem 30. Quer dizer, então ainda vai levar um tempo, né? Mas ele já está falando para todo mundo, espalhando, como diz aí o jovem, espalhando para geral. Não era para fazer isso. Tem que ter cuidado com isso. Amém, Jesus? E isso vai ficar muito claro para você hoje. Versículo 10. Não, ainda no 11, né? E sonhou outro sonho. Do 9. E sonhou outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então era muito claro o projeto de Deus, né? E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o seu. Agora ele está irritando quem mais o amava. Não é só os irmãos agora que o aborreciam. Ele está irritando a pessoa que mais o amava. A pessoa que o tratava super bem, diferenciado, tratamento diferenciado. O pai que era pegadíssimo ao José, o próprio pai está ficando aborrecido e repreende o José. Eu acho que quando uma pessoa que te ama de verdade te repreende, você tem que ouvir. Entendeu o que eu falei? Vou repetir. Eu acho
eu creio, eu entendo, que quando uma pessoa que te ama muito, e você sabe que te ama muito, como um pai, uma mãe, quando essa pessoa te repreende, você precisa parar de ouvir. Não seja um jovem maturo. Cresça. Quando um pastor te exorta, e é o seu pastor que você já respeita, sabe que é um bom pastor, que se preocupa contigo, que não é um pastor desses, eu não vou nem falar, é um pastor que realmente é um pastor, e ele te exorta, você deve ouvir. Por mais que aquela palavra venha ferir você, você não tem que ficar agora cheio de mimimi, de coisinha, batendo o pé no chão, triste, vou sair da igreja, que nem o pastor concorda comigo nessa igreja. Poxa, se nem o pastor concorda contigo, tem alguma coisa errada contigo. Caramba, acorda. Quando você vai acordar? Se nem o pastor concorda contigo. O pastor que está sempre ali te dando apoio, que dá a vida por você, que vive orando o tempo todo por você, que está sempre ali se preocupando com você, que vai abdicar da sua vida para servir. E se nem ele concorda contigo, ninguém está concordando contigo. Sabe aquela coisa? Você já conheceu gente assim? Todo mundo está errado, eu estou certo, mas ninguém quer concordar comigo, o problema é deles. Não, irmãos, não caia nessa. Aqui, ele começou a irritar o próprio pai. Aí o pai, que tanto o amava, repreende José. Tem coisa errada aí, José. Não que o sonho estava errado, mas não era a hora. Entendeu? Tudo tem seu tempo, diz a Bíblia Sagrada. E ele repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, aquele que o amava de fato, porém, que o Jacó fez? Guardava este negócio no seu. Então aquela repreensão do José, de quem realmente, do Jacó, de quem realmente amava o José, era uma repreensão que era cabível ali naquele momento, mas isso não fez com que o Jacó não quisesse que esse sonho se realizasse. O Jacó, ele não rejeitou o sonho do José. Foi um sentimento diferente dos 11 irmãos, que estavam muito aborrecidos, não podiam falar com ele pacificamente e achavam o José um jovem mitidão, que achou que era o rei da cocada preta lá. Falaram que eu para não falar mais essa frase, porque diz que é discriminatória. Rei da cocada preta. Eu vou parar de falar, não sei porquê. Que agora tudo, agora tem uma, é estranho agora a coisa, né? Você tem que policiar até as frases que você fala. Mas essa frase é uma frase muito conhecida, todo mundo sempre falou, mas agora parece que é uma frase discriminatória. Eu vou pesquisar depois por que é. Porque disseram que é. Então, tá bom. Se é, vamos parar de falar que discriminação não é nada legal, né? Mas depois vou pesquisar isso aí para saber por que essa frase é discriminatória, afinal de contas. Vitor, você que é bom para pesquisar as coisas, depois pesquisa lá, me fala depois, tá? Para eu poder parar de falar mesmo essa frase. Mas vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Então você tem os 11 irmãos do José e o pai. O pai tratava o José todo cheio de pompa, todo cheio de coisa. Aí ele vai dar um sonho para os irmãos ficam com mais raiva ainda. Aí ele tem outro sonho. No outro sonho ele acrescenta o pai e a mãe, porque o sol e a lua é o pai e a mãe, que também vai se prostrar diante dele. Então não só os 11 irmãos, mas também agora o pai. E o pai, diante dos seus irmãos, o pai era o patriarca, o pai que comandava. Então ele vai e exorta José. Mas ele não exorta José e fica com ódio do José igual os irmãos, não. Ele não exorta José e ele fica querendo que aquele sonho não se realizasse. Não, ele guarda no coração. Ele espera, o Jacó, ele fica guardando aquilo ali, esperando para saber que sonho é esse que o meu filho teve. Como que isso vai... Eu penso que o Jacó, ele deve ter assim criado várias situações na cabeça dele. Como que pode acontecer isso? Como que eu vou me prostrar diante do meu irmão, do meu filho, do José? Como que o José vai
dominar, vai reinar sobre meus filhos e sobre mim. E ele deve ter criado várias situações na mente dele, e ele guardou isso no coração. Ele falou: irmão, se ele sonhou, se foi Deus que deu, então é melhor esperar. Entendeu? É melhor esperar, vou guardar isso no coração, vou ver o que vai acontecer. E tem coisas que são desse jeito. Deus vai falar contigo agora, mas vai acontecer daqui a alguns anos. Aí você fala com um, fala com outro. Deus falou comigo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí fica pulando, igual um cisne, sei lá, um cisne não, como é que é aquele outro lá? Hã? Pavão. Meu Deus do céu. Eu falei cisne pulando. Já achei estranho. O cara me fala pavão. Eu nunca vi pavão pulando. Pavão? De onde você tirou isso? Amém, Jesus? Foi pior do que eu, graças a Deus. Eu falei cisne, nem falou pavão, gente. Não. É aquele que salta assim. Canguru, pronto. Pulando igual canguru. Não era bem esse, mas esse serve. Amém, Jesus? Tem gente que, sabe, Deus fala no coração e a pessoa, ela não é alegria, ela fica tão alegre que ela não para pensar. Ela termina falando com todo mundo, sai saltando, sabe, igual Bambi. Sai pulando. Calma, gente. Segura a onda, como diz o outro lá. Segura a onda. Fala com quem tem que falar. Se não tem com quem falar, Jesus ensinou: entra no seu quarto, fecha a porta, fala comigo em secreto. Eu te ouço em secreto. Mas a gente começa a falar. Aí passa um mês, não acontece, 2 meses não acontece, um ano não acontece, 2 anos não acontece. Você vai ficando frustrado, pessoas começam a te cobrar. Você não falou? Seu Deus não disse que aconteceria. Mas coisa veio para 13 anos. No caso do José, foi mais de 13 anos. Porque as pessoas costumam dizer assim: o sonho do José se realizou em 13 anos. Não. O sonho do José não se realizou em 13 anos. Com 13 anos depois, ele vai se tornar governador do Egito. Mas somente mais 7 anos depois, 20 anos aproximadamente, é que os irmãos vão rever José. O pai vai descobrir que o José não está morto, está vivo. E aí eles vão até o José e vão se prostrar diante do José. Então isso só vai acontecer 20 anos depois. Mas o José, o sonhou hoje, já saiu falando para todo mundo. Calma. Você sabe o que Deus falou contigo? Se alegra. E só fale com quem realmente vai se alegrar e vai saber esperar com você. Senão não fala. Fala com Deus. Porque senão você pode ficar frustrado. Você está tão empolgado, esperando que esse sonho se realize, que esse projeto se realize, e aí passa 1, 2 anos, não se realiza, e você fica frustrado, e você começa a achar que não foi Deus que falou com você. Até aquelas pessoas que você saiu espalhando para todo mundo, até elas começam a dizer: acho que não foi Deus que falou contigo não, hein? Porque olha só, não aconteceu nada. Mas quem disse que era para agora? Às vezes você não percebeu ainda. Era para depois. Amém, Jesus? Eu estudando a vida do José, para trazer essas mensagens para você, eu estou chegando a uma conclusão, que se o José se calasse, ele poderia reinar sobre os irmãos e o pai, sem passar por tudo que ele passou. Sim. A gente teria outra história do José. Não é essa história que a gente tem. De tanto sofrimento até alcançar o que ele alcançou. Até o sonho se realizar. A gente vai falar isso durante esses domingos aí. Diga amém, Jesus. Está dando para entender até aqui? Então deixa eu continuar. Vamos lá. Ainda tem muita coisa para a gente ler aqui. Então tá. Então ele conta para o pai. O pai também se aborrece com ele, repreende, mas guarda no coração. O pai então não é como os irmãos, não fica com ódio, não fica chateado. Ele guarda no coração, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Aí no versículo 12, aliás eu vou pular para o 18 para ficar melhor,
pode pular aí que tem umas coisas que acontecem no meio aqui. O Jacó manda o José saber onde os filhos dele estão, vai mandar mais uma vez o José vigiar os irmãos. O José sai para encontrar os irmãos no trabalho, aí encontra um varão lá, o varão explica para onde eles estão, aí ele corre até lá e vai chegar onde os irmãos estão lá. E o José queria que o Jacó queria que o José trouxesse mais informações dos irmãos. Bom, aí no versículo 18, eles vão ver o José chegando. Diz assim, ó: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, o que os irmãos fizeram? Que isso, irmão? Conspiraram contra ele para é muito ódio, sim ou não? Um irmão que deseja matar, um irmão não, irmãos. Os 11 irmãos começam a conspirar entre eles. O que a gente vai fazer com ele? E alguém fala assim: vamos matar. A gente está longe do pai, longe da mãe, longe de todo mundo. Só vai ter nós, os 12 aqui, nós e ele. Se a gente fechar entre nós aqui, a gente mata ele, conta uma história, está tudo certo. Papai não vai saber, mamãe não vai saber, está tudo certo. E a gente se livra logo desse chato, desse cara que fica sonhando que a gente vai servir a ele. Novinho, nem saiu das fraldas e a gente vai servir a ele. Vamos matar logo. Cuidado que tem gente querendo matar os seus sonhos. Tem gente te abraçando, dando 3 beijinhos no rosto, te chamando de amigo, miga, mas quer matar seus sonhos. Então, boca fechada, não entra. Isso não é discriminatório não, porque eu nunca vi ninguém discriminar mosca. Até umas bobeiras também que está por aí que eu vou te contar. Né, irmão? Não pode falar mais nada, pelo amor de Deus. Boca fechada não entra. É bom fechar a boca. Para de ser tagarela. Para de sair contando tudo para todo mundo. Fala com quem realmente merece falar, com quem vai somar com você, vai orar com você. E se tiver desconfiança, não fala. Diga amém, Jesus. Cuidado, irmãos. Os irmãos estão conspirando para matar o José. Poxa, por mais que você esteja com raiva, eu não vou dizer a você que eu nunca tive raiva de um irmão meu. Eu nunca fiquei chateado com um irmão meu. Nunca, ainda mais sendo praticamente um do meio, né? Acontece, na família é normal, você fica aborrecido. O fulano pega o seu tênis, ou te entrega para sua mãe, aí você fica aborrecido e tudo, mas é só aquilo, ali na hora, acabou. É sangue do sangue, a gente se ama. Amém, Jesus? É família, você se aborrece, mas daqui a pouco está se abraçando de novo. Mas desejar matar, meu Deus, irmãos. Cuidado então para quem você está contando realmente seus sonhos. Vamos lá. 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Aí já estão sendo um pouco sarcásticos já, né? Vinde pois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. Você vê muito sarcasmo nessa fala, né? Agora vamos ver se vai acontecer o sonho dele. A gente mata e acabou. E joga ele na cova aqui. E ouvindo Rúben, livrou o Rúben, o mais velho, tá? O Rúben é o mais velho, então ele tem mais maturidade. Ouvindo o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então o Rúben queria salvar o José. É o mais velho, mais maduro. Você precisa, entendo o que eu vou falar agora, envelhecer com Jesus, amadurecer com Jesus, deixar a imaturidade para trás. Precisa deixar de ser menino e passar a ser homem, como Paulo. Lembra semana passada? Quando eu era menino, eu falava, pensava e discorria como menino. Falava, pensava e fazia as coisas como menino. Quando eu deixei de ser menino, parei de fazer as coisas de menino.
Parei de pensar, de falar e fazer as coisas de menino. Tem gente na igreja que precisa envelhecer. O Rubem era o mais velho deles. Esse homem, ele está no meio da conspiração. Ele está no meio, mas ele percebe se está errado. Não é legal isso. Nosso pai ama o José. É o nosso irmão. Mais novinho. Tudo bem que ele é chato toda a vida, mas matar já é demais. Não, joga ele na cova. Na intenção do Rubem era depois pegar e levar o José de volta. E entregar o José ao pai. E talvez até falasse com o pai: olha, meus irmãos estão... Fala para o José baixar a bola dele aí. O José está muito... O senhor está dando essa canja para ele aí, dando essa moral para ele. E o José está muito... Está com a crista muito alta. Fala para o José baixar a bola aí, porque meus irmãos estão tentando matá-lo. Mas eu não sei se ele ia falar isso, estou só falando com você. E ele então, o José, o mais velho, ele pega e mostra maturidade. Eu preciso envelhecer com Cristo, não é me tornar velho, não é isso. Eu preciso amadurecer com Jesus Cristo. Eu preciso ser mais maduro. A igreja precisa ser mais madura. A igreja precisa aprender a orar, precisa aprender a buscar o Espírito Santo. A igreja precisa aprender a expulsar demônios. A igreja precisa aprender a repreender o mal. A igreja precisa aprender a receber de Deus revelação. A igreja não pode ficar dependendo de alguém subir no altar para pregar. É necessário estar na igreja, congregar, ter um pastor que te abençoe. Porém, você tem que saber fazer isso. Você não pode ficar uma semana inteira, por exemplo, dependendo de um domingo. Domingo é especial, é o dia do Senhor. A gente está aqui hoje e é especial, é Santa Ceia. E tem que estar mesmo. Mas você não pode ficar dependendo de um domingo em casa, na rua, no trabalho, na faculdade. Você tem que saber se livrar dos laços do diabo. Você tem que saber perceber os laços do diabo. Você tem que ser mais maduro. Você não tem que ficar caindo em laço nenhum. Pastor, sabe como é que é? 15 dias sem ir na igreja e eu já estou enfraquecendo. Mas não é para enfraquecer. Não é para enfraquecer. Amém, Jesus? É para continuar firme. O Paulo ficava preso semanas, meses. O Pedro ficou preso. O João ficou preso lá na ilha de Patmos. Tempos e tempos. E ele escreveu o Apocalipse. No lugar de ficar fraco na fé, estou fraco na fé, estou quase pecando, já até caí em pecado, porque eu não estou indo na igreja, não estou podendo. Não, você tem que ser mais forte. A igreja tem que amadurecer. Imagina o João na ilha de Patmos. O que João fez para estar na ilha de Patmos preso? Nada, era um servo de Deus. E lá na ilha de Patmos, João, ele escreve o Apocalipse. Ele recebe revelações e mais revelações do futuro nosso, que na maioria ainda não aconteceu. Coisas que ainda vão acontecer. Nem aconteceu, 2000 anos depois não aconteceu ainda o que o João viu. Amém, Jesus? E ele estava onde quando ele viu tudo isso? Preso. Não estava na igreja com os irmãos, não estava congregando com os irmãos, não estava louvando com os irmãos. Mas por quê? Porque o João, ele amadureceu. A igreja precisa amadurecer. Tem gente que está há anos na igreja, irmão. Eu tenho repetido isso aqui desde domingo passado. Tem gente que está há anos na igreja, mas não amadureceu. Continua sendo jovenzinho na fé. Tudo afasta a pessoa da igreja, tudo enfraquece a pessoa, tudo faz a pessoa querer desistir, tudo faz a pessoa ficar chateada, tudo faz a pessoa ficar aborrecida. Calma. Olha esses irmãos, o que eles querem fazer com José, porque estão aborrecidos. Por que você está aborrecido? Mas ontem me aborreceram muito. Tá bom, então hoje já era para ser diferente. Aquele aborrecimento de ontem já não era para estar no seu coração hoje. Por que ainda está hoje aí? Não é isso que Jesus ensina. Jesus manda a gente limpar o coração, Por que você está aborrecido até hoje? Porque já passou um mês do que aquela pessoa fez com você e você ainda quer o mal daquela pessoa. Ainda está chateado com aquela pessoa, ainda não pode nem ouvir falar do nome daquela pessoa. Depois de um mês, depois de um ano, depois de 6 meses, você ainda está tão aborrecido ao ponto de não poder nem ouvir mais aquela pessoa. Tem que amadurecer. Amém, Jesus? Tem que deixar de ser jovem, tem que crescer. A igreja precisa amadurecer. Tomara que a nossa geração não pegue o tempo da perseguição, mas a Bíblia relata de tempo de perseguição. Alguns países já existe perseguição.
E esse tempo vai chegar, gente. E se não for a sua geração, essa geração, vai ser a geração do seu filho ou do seu neto. Então você tem que amadurecer para preparar aqueles que estão chegando, pessoas mais maduras, jovens maduros, pessoas que não se entregam. Você vê jovens que são de Jesus Cristo, jovem que são de Jesus Cristo, e você olha na rua, você não vai descobrir que ele é de Jesus, porque ele não parece ser de Jesus, porque estão ensinando aos nossos jovens a serem de Jesus sem parecer com Jesus. É o que estão ensinando aos nossos jovens lá fora. Então você é de Cristo, mas não parece com ele em nada. Na fala, no jeito, na veste, em nada. No relacionamento, não parece com Jesus. Vai aguentar um momento de batalha, um momento de perseguição, uma geração de dificuldade, como os apóstolos enfrentaram? Não vai enfrentar, não vai conseguir. Não vai. A maioria de nós hoje não conseguiria. Então a gente tem que amadurecer. Deus quer realizar seus sonhos, mas você precisa amadurecer. Amém, pessoal? Precisa saber qual é o Deus que você serve. Rapaz, essa mensagem eu tenho que terminá-la hoje. Eu vou correr aqui agora. Vamos lá então. O Rúben então era o mais maduro deles e decidiu não matar. E queria devolver o José para o pai. 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, que ele... Então, qual foi a primeira coisa que os irmãos fizeram quando José chegou? Tiraram o quê? A túnica de muitas cores que o Jacó tinha dado. Aí eu te pergunto, por que cargas d'água o José sai de casa para encontrar os seus irmãos justamente com a túnica de cores que os irmãos ficaram com ciúme dele porque o pai deu? Não é um jovem, um raspa-coco nesse jovem? Não é para dar? Você sabe o que é raspa-coco, não é discriminação também não. Ah, pelo amor de Deus, não pode falar mais nada? Amém, Jesus? Não merece um raspa-coco, irmão? O José? Merece ou não merece? Ele sabe que ele vai encontrar os irmãos, ele sai de casa para encontrar os irmãos, e a roupa que ele coloca, a túnica de cores, que deu inveja aos irmãos, que colocou ciúme aos irmãos. O rapaz era cabeça dura, imaturo, irmãos. E ele vai todo serelepe, com aquela roupinha toda colorida. Quando os irmãos olham e vê de longe, olha lá o sonhador mora, ó. Olha a roupinha dele, ó. Eu nunca ganhei. Você já ganhou, Levi? Rubem, já ganhou? Ô, Isacar, já ganhou? Nunca, meu pai nunca me deu uma roupa dessa. Mas tá vindo ele lá, ó. Com a roupa toda colorida. Vamos matar ele agora. O Rubem consentiu na hora, depois que ele para, maturidade, ele para e volta, não vou fazer isso não. O que vai ser do meu pai, ao meu irmão? Não vamos fazer isso não. Mas na hora ele está lá, conspirando junto. Mas, meu Deus do céu, ele vai com a túnica, irmão. Qual é a primeira coisa que os irmãos fazem? Tira a túnica dele. Aquela roupa pode ser uma besteira, né? É uma roupa, mas aquela roupa simbolizava toda a mitidez do José. Aquela roupa simbolizava todo o desprezo do pai por eles. Aquela roupa simbolizava o quanto o Jacó amava o José e não amava eles do mesmo jeito. Aquela roupa significava muito coisas ruins para o coração dos irmãos. Não estou dizendo que isso justifica o que os irmãos fizeram. Não justifica. Mas se você puder, evita. Amém, Jesus? Para de ficar assim, sabe, esse peito de pombo estufado, soberbo, porque eu, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, olha o que fulano me deu, porque para com isso. Conquiste as coisas sem precisar dar uma admitido agora. Conquiste as coisas com Deus, realize seus sonhos, realize seus projetos, e olha, fica na sua.
Porque está cheio de gente que não vai se alegrar com você. Está cheio de gente que vai te invejar, que vai ter ciúme de você e vai fazer de tudo para te derrubar. Vão tentar matar seus sonhos, vão tentar matar seus planos, vão tentar destruí-los. Até familiares fazem isso, irmão. Até gente próxima fazem isso. Faz isso. O rapaz vai com a roupa colorida que ele recebeu. E chega lá, eles olham José de longe, vamos matar esse bicho aí. Pronto, acabou o José. Aí ainda bem que o Rubem, poxa, foi mais maduro, né? Aí no 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Então, se ele ficasse lá, ia morrer de qualquer maneira. Depois, assentaram-se a comer pão. Olha só, parece que não fizeram nada. E levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Pronto. E ele vai ser vendido agora como escravo. Não mataram, mas venderam como escravo. Se vai morrer, se não vai, estão nem aí. Eles colocaram o irmão no buraco e foram comer pão, como se tivesse nada acontecendo. Eles estão com o próprio irmão, tiraram a túnica, o símbolo da frustração deles, né? Tiraram a túnica, jogaram ele lá. Depois, mais para frente, eles vão sujar a túnica de sangue para falar para o José que ele foi devorado por uma besta fera, mas ele foi vendido como escravo. O Jacó vai agora imaginar que seu filho predileto morreu. Então você imagine a frustração do pai deles quando descobriu, mesmo sendo mentira, a tal da túnica colorida agora está toda manchada de sangue, e eles então falam: ó, uma besta fera pegou e matou o nosso irmão, está aqui a túnica com o sangue dele, para provar. Naquela época não tinha como fazer teste, né, de DNA, de sangue, nada disso. Então ficou o dito pelo não dito, e ali agora o Jacó está achando que o filho morreu, e o Jacó vai pensar nisso por 20 anos. Dá para imaginar a maldade desses irmãos? 20 anos o pai imaginando que seu filho predileto havia morrido. E enquanto isso, ele está sofrendo no Egito. Aí depois começa Deus virar e o sonho dele começa a se realizar, e a gente vai chegar lá depois. O que eu quero que você guarde hoje, aliás, o que eu entendi, até coloquei aqui para não esquecer no meu estudo. Eu entendi, olha para mim, quem fala demais se escraviza. Quando Deus colocou essa frase no meu coração, eu tremi um pouquinho, porque eu falo muito. Só que eu falo muito porque eu sou extrovertido. Não falo muito da minha vida, não falo muito dos meus projetos, não falo muito dos meus sonhos, mas eu falo muito. E eu já me vi, como é que eu vou dizer, em situações por falar demais. E isso foi me... Aliás, o pastor Paulo me falava isso para mim. O pastor falava: não, eu fico quieto que é melhor, porque falar demais a gente se atrapalha. Pastor Paulo, o antigo pastor de vocês aqui, o pastor Paulo, homem sábio, servo de Deus. Se você tem alguma coisa contra o pastor Paulo, não vem falar comigo não, que eu vou te dar um cascudo. Aquele homem é de Deus. Amém, pessoal? Servo do Senhor. E ele falava isso comigo: não, deixa eu quietinho, prefiro ficar quieto, que quem fala demais, o peixe morre pela boca. E eu era brincalhão, eu sempre fui brincalhão, eu sempre fui muito falante, mas não dos meus sonhos, dos meus projetos, não da minha vida pessoal, não da minha vida íntima. Isso é eu, minha esposa e o meu Deus, e um ou outro, se for necessário, dependendo da situação. Amém, Jesus? Então, cuidado com as suas palavras. E olha, guarda essa frase: quem fala demais se escraviza. O José agora virou escravo, porque falou demais.
quase morreu. Não perdeu a vida, entre aspas, mas perdeu a liberdade, que é quase a mesma coisa. Ou não é? É quase a mesma coisa. Imagina você preso lá, sem ver o sol, sem ver lua, sem ver nada, sem ver parente. É quase a mesma coisa. Mas ele foi escravizado porque falou demais. Quem fala demais termina se escravizando. Provérbios capítulo 13. Foi o que eu entendi, tá, pessoal? E eu achei isso, quando Deus falou isso no meu coração, foi muito forte. Quem fala demais se escraviza. Como tem gente querendo atrapalhar seus sonhos, irmãos. No caso do José, os próprios irmãos, né? Veremos o que será dos seus sonhos. Foi a frase dos irmãos. Lá vem o sonhador mó. Vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser do sonho deles. Não vai ter sonho nenhum mais. Gente próxima às vezes, né? Está querendo derrubar você, está amarrado. Isso é o demônio, né, irmão? Isso é o diabo. Não deixa de ser ele, sempre é ele por trás disso tudo. Mas você tem que tratar com pessoas também. Provérbios 13, vou fechar já a mensagem. Vou ler só uns 2 ou 3 versículos com vocês. Provérbios 3, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva o quê? A sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, o que tem? Vai ser escravizado. Vai ter perturbação. 13, versículo 3. Botaram 5 lá, né? 3. Brian, 3. Isso. Tá bem. Conseguiu, Brian. Glória a Deus. Tomou café hoje, filho? Se não tomou, vai ali no... Os jovens estão fazendo uma cantinazinha ali fora. Vai lá. Você é jovem. Come alguma coisa. Então vamos lá. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, o que acontece? O que essa pessoa tem para ela? Vai ter perturbação, irmãos. Está sempre, sabe? Tem sempre um fofoqueiro, um leve trás te ouvindo, sempre alguém, um invejoso, sempre alguém querendo alguma coisa. Alguém querendo ser você, alguém querendo puxar seu tapete, sempre tem alguma coisa. Feche a sua boca. Cuidado com isso. Provérbios capítulo 6. Volta um pouquinho. Já estou fechando já. Versículo 2. Prepara a nova versão internacional aí, hein, Brian. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Então você se amarra todo, se escraviza com as palavras da sua própria boca. Prendeste-te com as palavras da tua. Então são as nossas palavras que nos escravizam. Segura. Aprenda a ter a ver o ambiente que você está, com quem está ao seu lado, e quando for abrir a boca, pense bem. É melhor você ser um brincalhão, brincar com todo mundo, tá bom, beleza, tá, tudo bem, top demais, tá. Mas não fala nada sério, porque aquele ambiente não é para você falar nada sério. Você sai como simpático, simpática, não é uma pessoa enjoada, não é uma pessoa chata, mas você não contou nada da sua vida para aquela pessoa, você não levou aquela pessoa para dentro da sua casa. Aliás, cuidado com quem você anda no carro. Aliás, eu já falei sobre isso aqui, homem casado, dando carona para a mulher, que não é a sua esposa. Meu Deus, você não tem isso. Se a sua esposa estiver do seu lado, pode dar carona, mas se ela não tiver, não dá carona. Isso não vai dar certo, irmão. Isso não vai dar certo. Vai ter sempre alguém para olhar. Quem é? Ih, rapaz, olha só. Pronto. Você não falou com palavras, mas o seu gesto está falando. Sua atitude está falando. Você não falou com palavras, mas alguém, pessoa vai. E pior não é isso, né? Pior que a pessoa vai presumir. Vai presumir, porque é um cara casado com uma mulher do lado que não é a esposa dele. É uma mulher casada do lado de um homem que não é o marido dela. A pessoa ela vai presumir e vai falar o que ela presumiu.
Ah, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então tudo bem, você pensa assim ainda está com esse pensamento? Então segura quando vier a onda forte, porque vai vir, uma hora alguém vai ver, uma hora alguém vem falar, uma hora vai cair na boca do povo. Quando cai na boca do povo, você sabe, né? Complica a coisa. Mas por que continuou com essas atitudes? Sai disso, irmão. Vai, pega o busão aí cheio, pega o BRT cheião aí, mas é melhor do que você meter seu nome limpo do que ficar recebendo carona de pessoas que não tem nada a ver. Só estou dando um exemplo, porque eu sempre dou esse exemplo, né? Mas isso serve para tudo, irmão. Tem que ter maior zelo, maior cuidado com isso. Seu nome é tudo que você tem. Quando o seu nome sujo, acabou. Acabou, irmão. Ninguém quer andar com quem tem um nome sujo. E não estou falando da SPC, não. Estou falando de Serasa, não. Eu estou falando de moral. Amém, Jesus? De ética. Você sabe disso, né? Nova versão internacional, coloca para mim. Então, ele fala, então você caiu na armadilha das palavras as palavras da minha boca pode ser uma armadilha que eu mesmo estou criando e estou caindo nela. Eu gostei muito dessa versão. E lembre que eu falei ainda há pouco, às vezes você não está falando palavras, mas a sua atitude está falando muito. A sua ação está falando muito. A pessoa olha e fala, bom, isso aí já era. Mas você nem falou nada, mas a pessoa já presume isso. É a sua atitude. Então você caiu na armadilha das palavras da sua boca e é prisioneiro. Meu Deus. Suas palavras, quem fala muito termina se escravizando. Não foi essa frase que eu coloquei? Quem fala demais se escraviza. Você se torna prisioneiro das suas próprias palavras, das suas próprias ações, das suas próprias atitudes. Você já ouviu falar que um gesto vale mais que 1000 palavras? Então, um gesto vale mais que 1000 palavras. Então eu tenho que saber. Bom, eu, por exemplo, sou um pregador e sou um homem casado, 35 anos de casamento. Então eu não posso ficar de flu-flu, de não. Amém, Jesus? Eu gosto de tratar todo mundo com carinho, eu abraço as senhoras, abraço os senhores, eu abraço os jovens, as jovens, todo mundo. Mas é tudo aqui nesse ambiente. É tudo nesse ambiente. Se eu ver você no ambiente lá fora, só eu e você, eu não vou te abraçar. Pastor, vai me tratar diferente? Não é tratar diferente, é porque tem olhos olhando e tem gente que é malicioso. E aquilo não convém. Não convém para mim encontrar uma mulher que não é a minha esposa e ficar de abraços e beijos. Abraçar e beijinho. Não convém. Sou casado, sou um homem de Deus. Amém, Jesus? E sempre tem alguém. A gente, às vezes, o nosso gesto vai falar muito mais ainda. Só que as minhas palavras vão me fazer prisioneiros. Se eu não escolher bem minhas palavras e se eu sou uma pessoa tagarela que fala demais. Sério, não é? Então suas palavras podem te escravizar. O que eu faço então, pastor? Bom, primeiro deixa eu ler Tiago 1,19. Depois eu vou falar o que você vai fazer. Tiago capítulo 1. Já estou acabando já. Finalzinho da Bíblia. Irmãos, ninguém vai poder dizer que eu não exorto. Eu exorto. Ninguém vai poder dizer que eu não ensino isso. Eu ensino isso toda hora. Faz porque quer continuar a fazer. Faz porque não tá levando a sério a exortação. Ah, mas nunca aconteceu, pastor. Eu faço isso a minha vida toda. Nunca aconteceu até que acontece. Quando acontecer, o estrago vai ser grande. Ah, mas nunca aconteceu. Até que vai acontecer. Por quê? Porque você está fazendo besteira. Você está recebendo pessoa na sua casa. E você, imagina, você é uma mulher ou uma jovem e recebe um homem na sua casa. Seus pais não estão lá. É uma mulher casada, seu marido não está. Você está recebendo um homem dentro da sua casa e fica lá. Mas é meu amigo, pastor. Qual o problema? É meu amigo. Qual o problema?
de ficar dentro da casa. A gente não vai fazer nada, eu sou uma mulher de Deus. Tá, você sabe disso, ele sabe disso. Além de você estar se expondo numa situação que pode gerar uma tentação para você, você está expondo a sua vida para pessoas que pode estar cheio de malícia, e a mensagem que você está passando recebi um homem na minha casa, recebi uma mulher na minha casa. O meu marido não estava, minha esposa não estava. A mensagem é essa. E você vai se tornar prisioneiro das suas ações. Você vai encontrar um monte de crente que vai falar assim: esse pastor está falando besteira, esse pastor está falando bobagem, eu não quero saber disso, sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, esse pessoal vê diabo em tudo. Nunca aconteceu até que acontece. Amém, pessoal? E eu vou te contar, tem bairros, tem ruas, tem prédios, que quando a fofoca estoura, já viu isso? Fica difícil de limpar, hein? Fica ou não fica? Quando a fama pega, filho, sai de baixo. Eu faço a obra de Deus há quase 30 anos. Eu faço a obra de Deus. E eu já vi vários pastores no início da sua caminhada não cuidarem da sua vida. E até hoje são mal vistos. Estou te falando de ministério, da minha classe. Até hoje são mal vistos. 20, 25 anos passa, e se alguém falar assim, e o pastor tal? Ih, rapaz, pastor é gente boa, mas deixa longe, porque... Mas já passou 20 anos, a pessoa pode ter mudado, pode ser, né? Pode ter se libertado daquele pensamento, daquela ideia que tinha, pode ser outra pessoa completamente diferente, mas ficou aquela má fama. Anos se passaram. Evite isso. Custa nada, né? Diga amém, Jesus. Então, se alguém falar para você, isso é besteira, eu vivo assim, não tem nada demais, você tem que se garantir, esse pastor fala muito, esse pastor vê diabo em tudo. Irmão, sai dessa conversa fiada aí. É gente que vive a vida espiritual dela de qualquer maneira e quer que você viva igual a ela. Não quer você em santidade, não quer você correto. A pessoa está errada e quer que você esteja na igreja, mas errando também. Pula fora. Bom, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto. Para quê? Então eu tenho que estar pronto para ouvir. É fácil isso? Tem gente que não gosta de ouvir, mas eu tenho que estar preparado para ouvir. Não é tão fácil assim quanto parece, tá? Separar para ouvir. Então você pensa numa situação. Lembra que eu comentei uma vez que a minha sogra vindo da igreja, muitos anos atrás, eu não era convertido ainda. Aí a minha sogra vinha da igreja e viu uma pessoa passar com uma menina loura, bonitona, indo para o pagode, e ela cismou que era eu. E ela olhou e ela viu e ela falou, ela achou que era eu. Segundo ela, era igualzinho a mim, o jeito de andar, cabelo, roupa, tudo. E aí a minha sogra é muito de Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Eu não era convertido. Ela desce do ônibus e ela vai atrás do casal. E quando ela vai tocar no ombro do cara assim, achando que era eu ainda. Você vê como é que parecia mesmo. Ela vai tocar no ombro, o cara vira para trás assim, ela toma um susto. Desculpa, pensei que fosse outra pessoa. Ela vai para casa depois, chama a minha esposa, conversa com a minha esposa e fala o que aconteceu. Eu falo, caramba, quase que eu crio o maior problema no seu casamento. Porque se ela vai de ônibus para casa, com raiva porque me viu com outra mulher que não era filha dela, e despeja tudo isso no coração da filha dela, talvez eu não tivesse casado. Talvez eu não fosse pregador. Talvez tivesse me separado e meu futuro seria totalmente diferente. Porque uma coisa puxa a outra. Entendeu? Mas graças a Deus que a minha sogra não era fofoqueira, irmão. Graças a Deus que a minha sogra não era aquela crente imatura que olhou, viu, imaginou, presumiu, foi lá e falou. Não, ela foi ver. Eu quero ver com os meus olhos, ver se é isso mesmo. Aí ela foi lá e viu. Desceu do ombro, foi lá e viu. Se não, eu estaria perdido. Entendeu?
Quer dizer, a gente tem que estar pronto para ouvir quando Deus fala com a gente, exorta a gente, e nem sempre é fácil, tá? E ele fala, tardio para... Ainda bem que minha sogra fez isso, não saiu falando, né? Primeiro foi lá ver se estava certo. E tardio para se irá. É uma dica simples, irmãos. E não é difícil de seguir. Mas a gente às vezes quer inverter tudo. A gente é pronto para falar, é pronto para se irar, e para ouvir a gente é muito tardio. A gente inverte, e é por isso que a gente sofre. Cuidado para não sair julgando as pessoas e sair falando demais. Você pode estar errando feio, e talvez está denegrindo a imagem de uma pessoa que não está fazendo nada de errado, mas você presumiu que estava. Agora você não se coloque nessa posição onde alguém pode presumir que tem alguma coisa errada. Por que você vai se colocar nessa posição? Amém, Jesus? Evita. Melhor coisa que você faz. Fechando agora. E o que eu tenho que fazer, pastor? Pedir ajuda. A quem? A um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional, a um psicanalista, ao pastor? Não. Romanos capítulo 8. Eu vou fechar aqui agora. Agora eu vou fechar. Pode preparar a ceia aí. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito, letra maiúscula para Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito ajuda todas as nossas fraquezas. Pede ajuda ao Espírito de Deus. Vem para a igreja mais vezes para adorar o Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo. Quando for adorar, buscar o Espírito Santo, busca de verdade. Não fica de olho aberto. Para de vigiar a vida dos outros. Ah, fulano não está orando, pastor. Problema do fulano que não está orando. Ah, fulano está conversando, pastor. Deixa o fulano conversar, mas está me incomodando. Sai daí, vem para frente. Sai da frente, vai para trás. Levanta do lugar, vai para o outro. Deixa o fulano conversar. Você tem que fechar os olhos e buscar o Espírito Santo. É Ele que é o nosso ajudador. E Ele ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes nós falamos demais, irmão, somos fracos. A gente troca tudo. O Tiago deu a dica. Seja tardio para falar, a gente é pronto para falar. Seja pronto para ouvir, a gente é tardio para ouvir. A gente inverte. E começa a ficar preso, começa a ficar escravizado com as nossas próprias palavras. A gente começa a ter palavra de derrota. Ah, essa doença agora já era. Não, já era coisa nenhuma. Não, já era, Jesus já levou uma enfermidade. Não se escraviza com as suas palavras. Ah, agora não tem mais jeito. Como não tem mais jeito se o meu Deus é Deus do impossível? Não se escraviza com as suas palavras. Como não tem mais jeito? Amém, Jesus? Mas eu preciso amadurecer para falar desse jeito. Eu não posso continuar sendo jovem na fé. Senão eu vou ficar como José. Eu vou sair para encontrar os meus irmãos que já estão aborrecidos comigo e ainda vou com a minha túnica colorida. Tá de brincadeira. Os 11 olharam para o José com aquela túnica vindo igual... na hora vamos matar. Esse cara está de brincadeira comigo. Entendeu? Graças a Deus não morreu, mas foi vendido como escravo. E às vezes algumas prisões são até piores. Ou igual. É como se tivesse perdido a vida a pessoa. Bom, aí José depois vai sair dessa, a gente vai estudar mais para frente. Então, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Tem pedido que até é conveniente pedir, mas a gente não sabe pedir corretamente. Mas o mesmo Espírito que você pede ajuda a Ele intercede por você com gemidos. Você entendeu a importância do Espírito Santo na sua vida? Você entendeu que você precisa falar mais com o Espírito Santo na sua casa, nos lugares? Você entendeu que não basta você ficar andando e repreendendo o demônio, mandando o demônio embora, se você não tem contato com o Espírito de Deus? Se você não se preocupa com o Espírito Santo? Você entende? Eu não vou pregar sobre o Espírito Santo, só estou comentando quem é o seu ajudador.
tá? É Ele que vai te ajudar a saber se calar ou falar na hora certa, ou se calar na hora certa, a te dar sonhos e projetos, e te ensinar a realizá-los. É Ele que vai fazer você proceder corretamente diante de situações, tá? Situações às vezes até muito adversas, mas se Ele estiver realmente ligado a você e você a Ele, você vai saber esperar, você vai ter paz, você até vai incomodar os outros com a sua paz, com a sua paciência, vai até incomodar, caramba, toma uma decisão, resolve logo. Calma que eu estou esperando aqui. A pessoa não entende, porque você está paciente, mas não é, você está ligado com o Espírito de Deus, e Ele está te ajudando, Ele está te ensinando. Jesus falou, estou indo embora, mas vou mandar o Espírito Consolador, Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém, Jesus? Jesus falou isso para a gente, mas a gente fala pouco com Ele, irmãos. A gente fala só com Deus. Deus ajuda isso, Deus faz aquilo, Deus me faz isso, Deus faz aquilo. Deus... tem que buscar o Espírito Santo na sua casa, tem que buscar o Espírito Santo no seu carro. Bota um louvor lá e começa a falar, Espírito Santo, eu nem sou batizado em línguas ainda, mas eu quero falar contigo, me batiza, eu estou à disposição, eu preciso da tua direção, o Senhor foi colocado aqui para me ajudar, foi Jesus que falou. E a gente tem que ter conversas com Ele, irmão, porque é Ele que é o meu amigo de verdade, é Ele que vai me ensinar todas as coisas, é Ele que vai colocar a palavra certa na minha boca. Ele não vai deixar eu me prender com as minhas palavras, Ele não vai deixar eu me escravizar com as minhas palavras, é Ele que vai me fazer perceber se alguém se aproximou de mim maliciosamente, maldosamente, e vai me ensinar a tratar essa pessoa, porque eu não tenho que destratar essa pessoa, eu tenho que aprender a tratá-la. Essa aqui eu não posso me abrir completamente, que essa aqui está cheia de malandragem para cima de mim. Essa aqui eu tenho que tratar ela, mas eu aqui e ela do lado de lá. Eu não posso deixar colar tão perto de mim, saber da minha vida, não posso. Então o Espírito de Deus, Ele faz tudo isso, mas tem muita gente na igreja que há tempos não fala com o Espírito Santo. Você vai cear agora comigo, e espero que você esqueça tudo em sua volta e tudo que ficou lá fora, e que você realmente fale com o Espírito Santo. É Ele que vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis, que não se pode expressar, que não dá nem para entender. Amém, Jesus? Mas enquanto você está falando com Deus, se você está ligado no Espírito de Deus e Ele em você, o próprio Espírito Santo começa a fazer as tratativas dele lá com Deus, e Ele vai ajudando você nem percebe, e de repente as coisas começam a acontecer, e você fica espantado, como que as coisas aconteceram. Ontem na reunião ministerial, tinha uma pessoa que falou isso comigo, não lembro quem foi agora. Aí eu falei assim, é bom, né, irmã? É bom quando as coisas começam a dar certo, né? Quer dizer, foi o mais jovem que falou comigo, alguma coisa assim. Aí eu falei, é bom quando tudo começa a dar certo, que as coisas começam a desenrolar, né? Essa parte é muito boa. Você vai vendo tudo encaixando, dando certo. Falei, poxa, depois de tantas batalhas. Amém, Jesus? Então, pede ajuda a quem? As profissionais da área? Não. Pede ajuda primeiro ao Espírito Santo. Fale com Ele. Espírito Santo, eu estou aqui. Me ensina como lidar com essa situação. Me ensine como lidar com essa pessoa. E Ele vai te ajudar para você não se enredar com as suas próprias palavras, não se escravizar com as suas próprias palavras. Diga amém, Jesus. O José, eu estou começando a entender que o José não era para ser escravo. Deus podia colocá-lo como governador do Egito sem ser escravo. Sem ser escravo. Entendeu? Eu estou começando a entender isso aqui. E isso é bom, porque eu não preciso ser escravo para aprender, não. Eu posso aprender sem ser escravizado.